Olá, eu sou Diego Rodrigues e mais uma edição do podcast A Gente Faz, mais um canal de comunicação do Sintaf-MA vai ao ar a partir de agora. Hoje receberemos as agentes da Receita Estadual do Maranhão, Flávia Viana, que atua na Agência Central, e Rayane Berbari, que é do setor de cobrança. Sejam bem-vindas, meninas, ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com todos como nós atuamos lá na Cefaz. Beleza. Obrigada, Diego. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada ao Sintaf por esse espaço para a gente mostrar o trabalho da nossa categoria. E falando nisso, as meninas, elas representam a Comissão Temática de Arrecadação, Cobrança, Cidadania e Assistência ao Contribuinte. Meninas, de que forma que essa comissão ela foi pensada, de que forma que ela atua, como é que ela surgiu? Então, as comissões temáticas foram criadas em 2019 por meio de uma portaria, a portaria 594. E ela tinha o objetivo de implementar melhorias, aperfeiçoamentos, né? Coisas na Cefaz que precisariam melhorar realmente, né? Então foram criadas 4 comissões, a nossa e mais 3 comissões. A nossa é voltada para arrecadação, para cobrança, né? Para assistência ao contribuinte. Outra é voltada para fiscalização mesmo, planejamento e fiscalização. Outra da parte de comunicação, gestão de pessoas, tecnologia. Sim. E uma última que é a jurídica. Então, essas comissões têm esse papel de olhar para a Cefaz e pensar que coisas nós podemos aperfeiçoar, melhorar, porque às vezes pela rotina pode deixar passar algumas rotinas que não estão tão aperfeiçoadas. Sim. Mesmo, né, que precisam melhorar. E esse é o objetivo. Cada comissão acaba olhando muito para o seu lado, né? Por Sim. exemplo, a nossa é da arrecadação, cobrança e atendimento. Então, os nossos projetos acabam que eles são voltados para isso, porque quando a gente está atuando, a gente consegue ver coisas, gargalos nos Sim. processos que poderiam realmente ser melhores e poderiam até melhorar o atendimento, no nosso caso, né? Que é mais voltado. O nosso é o que eu acho que a nossa comissão aqui é mais direto com o contribuinte, né? Que tem um atendimento, né? E a nossa comissão, que é a Comissão de Arrecadação e Cobrança, nós temos os membros, eu e Flávia. Flávia é a Sim. coordenadora. Temos a Liana, que é da arrecadação, o Matias, que é do ITCD, o Hugo, que também é da agência e de uma área que é a UNCP, e a minha colega Solange, que também é da cobrança, né? Então, nós fazemos parte dessa comissão e tem sido muito bom, porque a gente consegue ter uma visão geral até da Cefaz. Perfeito. E Rayane, essas comissões, elas dialogam? Como é que é feito? Como é que é, tipo assim, vocês fazem reuniões mensais? Como é que é o encontro, a periodicidade que vocês se encontram para estar tratando, trocando ideias? Ou levando mesmo, por exemplo, essa coisa que a gente identificava como se fosse da nossa área, não é. Isso aqui cabe ao jurídico. Vamos levar para discutir. Como é que é feito esse diálogo? Então, assim, a nossa comissão, internamente, nós fazemos reuniões todos os meses. Inclusive, o Hugo, ele é o nosso relator. Então, nós temos as atas, né? E entre as comissões, recentemente foi feita uma reunião com o secretário. O secretário, ele se reúne com as comissões para saber os resultados. E ele, como na pandemia foi um pouco complicado para se reunir presencialmente, essa foi a primeira reunião presencial mesmo. E lá, ele ouviu todas as comissões. E foi até bom, porque a gente conseguiu, assim, conhecer melhor o trabalho das outras comissões, que é muito importante. Porque acaba que quando a gente está trabalhando na nossa, a gente fica mais voltado para o que a gente conhece. Mas foi muito legal de ver coisas que já estavam implementadas que eu não sabia que eram da comissão. Sim. Por exemplo, lá uma colega de outra comissão falou das malhas fiscais, né? Que quando uma declaração é feita pelo contribuinte, se há algum erro, há uma malha, como se fosse uma trava no sistema, que impede daquela declaração continuar, né? E aí essa comissão fez como se fosse um manual de todas as malhas. Eu achei muito interessante. E tinha sido da comissão temática, né? Sim. Então, o trabalho das comissões é muito importante. Às vezes tem melhorias que são feitas que às vezes passa despercebido que faz parte das comissões esse trabalho. Certo. E de que forma tipo assim, essas comissões, elas atuam de que forma? O contribuinte tem acesso, ou só é internamente os servidores da Fazenda que têm acesso à comissão? Ou, tipo, um contribuinte pode ter acesso a essas comissões? Não, no caso, realmente é um trabalho interno, porque como é de aperfeiçoamento da gestão mesmo fazendária, então tem que ser mesmo os servidores precisam fazer parte, porque eles que têm acesso ao trabalho diário. Mas acaba que o trabalho da comissão realmente favorece ao contribuinte. O primeiro projeto da nossa comissão que nós fazemos parte Sim. Foi no sentido de melhorar o atendimento do ITCD.
Que seria o que o TCD? Só para que o TCD, a Cefaz, ela cuida de impostos do Estado, né? Sim. Nós temos o ICMS, que são das empresas, o IPVA, né, dos carros, e o ITCD, que é de transmissão de bens após a morte, heranças, e também doações. Então, esse primeiro projeto foi voltado para isso. Como o contribuinte poderia melhorar o atendimento para não ficar esperando Sim. lá na frente no atendimento. Então, realmente, acaba que o trabalho é feito internamente pelo servidor, mas o contribuinte, ele é beneficiado, sim. E Flávia Viana. Flávia, que é da Agência Central. Flávia, conta pra gente um pouco como é que funciona lá o teu setor. Nota fiscal, vamos falar de nota fiscal. O que seria uma nota fiscal para quem é leigo? A gente sabe que no dia a dia a nota fiscal é algo que a gente ou solicita ou não solicita, é algo obrigatório, mas acaba que a gente não consegue detalhar por menor o que significa, o que ali está expresso, quais são as denominações, as informações que contém ali. Explica pra gente um pouco o que seria a nota fiscal, Flávia. A nota fiscal ele é um documento eletrônico que o contribuinte utiliza para registrar suas operações. Inclusive, facilita o gerenciamento dele, facilita a fiscalização, né? E o controle tanto do próprio contribuinte como pela Cefaz. Né? O nosso projeto, inclusive, um dos temas do nosso último projeto concluído foi a nota fiscal, no caso, nota fiscal avulsa. Né? Que foi o nosso segundo projeto, que a gente encerrou agora, eu acredito que em abril, mais relacionado ao controle de acesso à nota fiscal avulsa. Certo. Mas o que é uma nota fiscal avulsa? É um documento fiscal mais simples, menos burocrático que a nota comum, que é a nota fiscal eletrônica. Sim. Né? Disponível no site da Cefaz, não é necessário que o contribuinte compre um aplicativo, instale um programa, não é necessário que ele compre um certificado digital. Então, o objetivo é esse, é simplificar. Né? Quem que pode usar? Deixa eu perguntar. Quem pode utilizar a nota fiscal avulsa é o MEI ou o produtor rural, desde que ele não tenha atingido o limite da Resolução Administrativa 40 de 2021, que ou auferir receita ou efetuar aquisição de até 360 mil, ou seja, de 360 mil para baixo, ele pode utilizar a nota fiscal avulsa, no caso, o produtor rural. Certo, né? Mas isso é anual, esse valor? Nos últimos 12 meses. 12 meses, né? Além do MEI e desse produtor rural, também pode utilizar a nota fiscal avulsa o não contribuinte que não tem habitualidade de operação de venda. Né? E como que eles fazem para emitir a nota fiscal avulsa? Sim. Foi exatamente nesse ponto que a gente elaborou o nosso projeto de melhoria. Né? Eu queria também destacar que no início do nosso projeto a gente teve uma participação muito importante do COI no planejamento, na definição das regras, e também foi muito importante o apoio da COTEC, né, na implementação das melhorias no aplicativo. Para quem está ouvindo nosso podcast, o que é COI e COTEC, Flávia? Só para entender. Tranquilo. O COI sabe assim, lá é voltado para monitoramento, né? Certo. É uma fiscalização, eles realmente, de investigação até, né? E lá eles fazem o monitoramento das operações. Isso. Era o setor que fazia até então a gestão do aplicativo da nota fiscal avulsa, que hoje é feita pelo atendimento. Mas eles continuam com monitoramento, fiscalização, porque a gente fica mais com a parte de atendimento ao cidadão, ao contribuinte. É para identificar mesmo se não existe nenhuma alteração ou algo que cause estranhamento em relação ao processo. Exato. É isso, né? Exatamente. Beleza. E tem um segundo projeto também que vocês fazem, né, sobre a implantação da ferramenta de atualização cadastral, né, periódica do contribuinte, né, por meio do Cefaznet. Como é que ele é feito também esse projeto? É alinhado a esse outro? Como é que... No caso, o da nota fiscal avulsa, ele foi concluído, né? Nós até conseguimos ter alguns resultados, né? Eu vou falar também ainda dos resultados da melhoria. Em relação à nota fiscal avulsa? Pode falar também, porque ele foi concluído? Certo. Eu vou concluir esse aí, depois a Rayane... Tá, tranquilo, pode ser, fica à vontade. Então, o nosso projeto ele foi voltado exatamente para esse controle de acesso. Como que o contribuinte faz para emitir uma nota fiscal avulsa? Porque antes não era necessário credenciamento, também não era necessário login ou senha. O objetivo era facilitar a vida do contribuinte. Bastava ele acessar o portal, digitar o seu CNPJ ou o seu CPF, ele conseguia emitir a nota avulsa. Porém, a gente teve a necessidade de implementar mais segurança ao sistema, mais confiabilidade. E também evitar que pessoas que são proibidas de usar o aplicativo utilizem o aplicativo.
Empresas que têm a obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal comum, uma nota fiscal eletrônica, emitam uma nota fiscal avulsa, por exemplo. Então, o nosso desafio era garantir a identidade de quem estava acessando, mas também, ao mesmo tempo, precisava garantir que aquele contribuinte ou aquele CPF fosse do Maranhão. Então, esse era o grande desafio, porque tinha que ter esses dois requisitos. Então, o CPF do Maranhão, no caso, e o contribuinte... CNPJ também. CNPJ ou também. CNPJ, você precisa ser do estado do Maranhão. A gente precisava bloquear pessoas ou empresas de outro estado de utilizar o aplicativo indevidamente. Porque acaba gerando uma vulnerabilidade, de qualquer forma, que você facilitava, mas você deixava vulnerável, porque qualquer pessoa que tivesse acesso a um CNPJ ou CPF de outra pessoa poderia utilizar para fazer essa operação. Exatamente. Então, esse era o desafio. Melhorar a confiabilidade, mas sem burocratizar muito. Sim. Né? Deixar também fácil para o contribuinte, intuitivo. Então, a implementação foi basicamente para o MEI e para o produtor rural um login e senha. Como ele já tem inscrição estadual, cadastro na Cefaz, ele poderia utilizar a mesma senha que já existe, que é o do nosso DTE, que é o que a gente chama de Cefaznet. Cefaznet. Então, basta ele solicitar a sua senha Cefaznet, caso ele ainda não tenha. Ele vai solicitar via e-mail. No site da Cefaz, a gente tem um manual explicando direitinho. Quando ele tiver com a sua senha permanente, ele já pode ir diretamente no site, acessar o aplicativo, colocar login e senha. Nota avulsa e ele consegue... Nota avulsa normalmente como era antes. Né? Perfeito. Para o não contribuinte. O não contribuinte, como não tem um cadastro originário na Cefaz, ele não tem uma inscrição estadual, ele vai precisar comprovar a residência. Ele vai precisar comprovar a sua identidade e a residência em uma agência de atendimento. Como o volume é menor, porque o não contribuinte não tem uma habitualidade grande, então a gente consegue fazer esse atendimento dele na agência, esse primeiro cadastro dele na agência de atendimento. Então, ele pode mandar um e-mail com a sua identidade e com um comprovante de endereço. Então, aí é só o primeiro cadastro, e aí já vai estar liberado. Para onde é que ele pode encaminhar, Flávia? É um e-mail específico de vocês? Ele pode procurar uma agência central ou enviar um e-mail para a sua agência. No portal da Cefaz tem toda a lista de e-mails das agências de atendimento. Perfeito. Aí a gente libera, que é o que a gente chama de extra cadastro. Né? Certo. Então, ele está sendo bastante utilizado para os pequenos produtores rurais que emitem nota no seu CPF para os programas do governo. Certo. Também, no caso, até é bom ter para as pessoas, os cidadãos em geral, né? Sim. Que essa nota é, no caso, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma mudança, né? Isso, também. Mudança por exemplo, de estado? Um CPF, não, qualquer mudança. Ele vai fazer uma mudança, precisa transportar suas mercadorias, aí ele pode emitir uma nota fiscal avulsa. Né? Entendi. Então, como é algo bem esporádico, a ideia é que ou ele vai em uma agência de atendimento e emite a sua nota, ou ele solicita o extra cadastro, comprovando a sua residência. Só reforçando aqui, a Flávia falou, o site da Cefaz é cefaz.ma.gov.br. Lá dentro ele consegue, então, identificar o e-mail com o qual ele precisa mandar, no caso do não contribuinte, não é isso, Flávia? Tem até um manual mesmo, o atendimento tem um trabalho interessantíssimo, que eles fazem um manual sobre todos os aplicativos, tem o passo a passo, de como entrar, é bem interessante. Tá, direcionando o contribuinte para que ele possa entender. Isso. Vamos lá, Flávia. Outra questão foi o bloqueio de empresas que têm a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal comum, que é a NFE. Quando essa empresa ela vai tentar emitir uma nota fiscal avulsa, ela vai receber a mensagem: você possui a obrigatoriedade de emitir a NFE. Então, já está ali uma orientação para que ela procure, né, os meios de emitir a sua nota fiscal. Isso foi através desse programa, né, Flávia? Só lembrando que antes não tinha como fazer esse crivo, né, entre essas empresas que tentavam burlar. Qual seria o benefício para uma empresa não emitir a nota fiscal eletrônica e a avulsa? É mais barato o imposto? Como é que é? É mais simples, menos burocrático, mais barato, não necessita de aplicativo próprio, não precisa de certificado digital.
Talvez algumas queiram burlar, outras talvez por falta de conhecimento mesmo. Então, né? assim, foi uma vantagem também que funciona como uma orientação. Ela vai receber esse aviso, que ela precisa emitir uma nota fiscal eletrônica. É mais um ponto até educativo, né? Se a pessoa desconhece, ela acaba conhecendo que o caminho que ela precisa percorrer é outro, não esse aí, no caso, da nota fiscal avulsa, não é isso? E aqui a gente também atingiu um dos objetivos das comissões, é promover essa integração entre os setores. Né? Sim. E aqui, indiretamente ou mesmo diretamente, facilita a fiscalização, porque evita que empresas que têm essa obrigatoriedade emitam a nota fiscal avulsa. Certo. Então, facilita realmente esse controle. Perfeito. Outro ponto também, que foi o bloqueio de CNPJ não domiciliado no Maranhão. Então, eles pegaram toda essa lista dos CNPJs que não são do Maranhão, também não podem emitir, estão bloqueados. Isso foi um trabalho mesmo minucioso, né? Porque fazer essa identificação do que é daqui e do que não é, para fazer essa foi realmente um coleta. Desafio. E o atendimento que teve aí a expertise, porque são os que trabalham diretamente, né? Sim. E também um grande apoio da Cotec, que Verdade. Os meninos da o pessoal da tecnologia aí. Sim, então, nos que foi bastante. importante para avançar, né, no projeto. Outro ponto, mesmo sendo não contribuinte e sendo do Maranhão, existe um limite de valor, né? Na verdade, não é um limite, é um controle de valor. Né? Se ele precisar emitir uma nota de um valor muito alto, ele vai precisar ir em uma agência de atendimento. Ele vai emitir sua nota normalmente. Qual seria esse teto, Flávia, assim, Atualmente, em média de R$100 mil por nota. Então, se ele precisar emitir uma nota avulsa de um valor acima de R$100 mil, ele precisa ir em uma agência de atendimento, porque isso permite ao servidor verificar a legalidade daquela operação. Certo. E obviamente que vai haver exceções que vão ser analisadas caso a caso, e caso comprovado uma habitualidade maior, uma necessidade maior daquele não contribuinte, vai haver exceções a essa liberação. Mas isso é trabalhado caso a caso e comprovadamente na agência de atendimento. As agências, hoje atualmente no Maranhão nós temos quantas agências? Vocês têm esse dado, esses números de quantas agências? Não, né? Mas em cada município tem uma agência ou não? Não, nem todos. Não, nem todos, né? Mas, assim, as agências centrais... Sim. Por exemplo, eu sou do setor de cobrança e lá a gente faz essa ajuda a gestão da cobrança nas agências. E são muitas, não tem em cada município. Sim. Mas nos municípios, assim, centrais, maiores, Balsas, Imperatriz, Timon... Açailândia, Pedreiras, Bacabal, Pinheiro. Então, são muitas agências. Sim. Então, é possível, sim, as empresas que são domiciliadas, se não tiver no município, tem bem próximo delas. Próximo delas, né? E também o atendimento por e-mail está bem amplo. Sim. A gente precisa melhorar muito ainda, mas assim, a gente já melhorou bastante. E a gente consegue atender muita demanda também por e-mail. Por e-mail, verdade. Muito por e-mail, né? Aí, no caso, o primeiro contato, na verdade, vocês até indicam que façam pelo e-mail. Se precisar de algo que seja realizado apenas na agência, que aí no segundo plano que se procure uma agência mais próxima, né? Isso, para resolver. Se necessário, a gente solicita o comparecimento na agência de atendimento. Tem um prazo de resposta desse e-mail? Ou a caixa de e-mail de vocês é muito cheia e acaba... Varia pela demanda. Demanda, né? Tenta responder o máximo possível, né? Sim. De 24 a 48 horas, a gente tá conseguindo responder, mas varia muito da demanda. E até a pandemia meio que foi uma mudança aí de paradigma, né? Porque Sim. Como durante a pandemia não era possível, né? Esse atendimento presencial, então os e-mails, eles cresceram aí a importância deles, né? Certo. E realmente, tem algumas demandas que são um pouco mais complicadas, que exigem um tempo maior, mas realmente é rápido o atendimento por e-mail. Flávia, fala mais um pouco do projeto aí do Nota Fiscal Avulsa, né, do aplicativo. Mais 2 pontos Sim. também, que foi a sincronização do aplicativo da Nota Fiscal Avulsa com os limites da Resolução Administrativa 40 de 2021 e a Resolução 17 de 2016, que é os limites do produtor rural e os limites do MEI. Né? Porque antes eles emitiam a nota fiscal avulsa, poderiam ultrapassar o limite, né? Eles não tinham esse controle,
né? E continuavam emitindo a nota fiscal avulsa, sendo que eles atingiram aquele teto para ter obrigatoriedade para emitir a nota fiscal comum. E a secretaria não fazia nenhum tipo de advertência, de alerta para esse A advertência público? vai ser essa agora, né? No caso, aviso, Sim. orientação. A gente não tinha ainda, não na nota fiscal avulsa. Sim. Tinha na conta corrente, eles recebiam o aviso. Mas para a nota fiscal avulsa, a gente implantou essa sincronização agora. Começou a funcionar agora, então. Isso. Não só para a secretaria, mas para o contribuinte ter o controle. Controle, atingir sim. o limite, eu tenho que providenciar, né, novas regras, tenho que providenciar um aplicativo, o meu certificado digital, para que ele não fique sem emitir a sua nota para o seu cliente. E o teto é de 100 mil, no caso, não? Não, para o produtor rural, 120 mil para o MEI, 120 mil, e para o produtor rural, 360 mil durante os últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. Acima disso, eles precisam já migrar para a nota fiscal eletrônica, no caso. Exatamente. E destacar o imposto, né? Isso. Certo. O que mais que a gente tem também de novidade com esse aplicativo da nota fiscal avulsa, Flávia? Bom, em relação às melhorias aos pontos, as regras aplicadas, né, foram essas que eu listei. E, assim, um resultado que a gente viu mais palpável foi o número de redução de pedidos de cancelamento de nota fiscal avulsa. Nos primeiros 3 meses que as regras entraram em produção, a gente já viu 83% de redução de pedidos de cancelamento, né? O que leva a gente a crer que diminuiu bastante o número de inconsistências, né? Que seriam fraudes, no caso, fraudes, né? de inconsistências, de uso indevido, né? Então, foi um número bastante considerável. A gente comparou os 3 primeiros meses da produção das regras com os mesmos meses do ano anterior. Isso gera também economia financeira, né? De Sim, trabalho para vocês, eficiência, eficiência. Conscientização também da própria população, né? Do contribuinte que, ou talvez não tivesse mesmo a informação e estivesse tentando fazer de uma forma errada, ou mesmo de quem tentasse uma fraude, no caso, né, contra a Receita, né? Exatamente. A gente pode falar. Isso. Claro que a gente ainda tem muita coisa para melhorar e Sim. a gente vai caminhando, é uma melhoria permanente, a gente vai sempre buscando e recebendo sugestões dos contribuintes, dos setores, porque é uma integração. Sim. E a gente pretende continuar melhorando. Tem mais alguma coisa que vocês queiram estão pensando em implantar agora, que tipo assim, foi uma percepção que vocês tiveram que deveria, tipo assim, mas tem mais ainda o gargalo aqui que a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver em relação a isso? Como é que tá? Da nota fiscal. Isso. Assim, a gente pretende melhorar no sentido de facilitar para o contribuinte, né? Sim. Diminuir o número de inconsistências, de erros no sistema, porque como é uma regra nova, então aquele primeiro período de adaptação a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, são essas melhorias que a gente vai trabalhando em cima, de diminuir, de minimizar bastante inconsistências no sistema. Eu pergunto para vocês, tem alguma ouvidoria, algum canal que a população pode dar o feedback em relação a como está sendo trabalhado esses aplicativos? Tipo assim, olha, facilitou realmente, para que vocês tenham uma percepção real do outro lado também, entendeu? Porque às vezes a gente pensa assim, organizou internamente, o trabalho está fluindo para a gente, mas a população lá fora não está tendo. Tem um canal de comunicação, existe um espaço onde a população possa estar dando esse feedback para vocês? A própria ouvidoria, talvez, da Cefaz, né? Tem um e-mail da ASDIM, né, que é o e-mail da Assessoria de Comunicação, né, da Cefaz, e também é a ouvidoria. Então, o contribuinte pode enviar sugestões, reclamações para o e-mail da ASDIM, @cefaz.ma.gov.br. Mas a gente também recebe bastante feedback no nosso e-mail da agência, no e-mail do atendimento. Então, assim, o ruído e reclamação em relação a essas melhorias foi bem pequeno. Por quê? Porque eles viram que é para segurança. Sim. Né? Então, assim, e a gente tentou burocratizar o mínimo possível. É um login e senha que eles já tinham e a gente conseguiu sincronizar. E no mais, para o contribuinte, basta comprovar o endereço. Endereço. Então, assim, ele teve um trabalho maior, porém,
o benefício foi muito Sim. maior, né? Que foi a segurança. Muito mais extenso, né? Isso. Rayane, contigo, vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre os teus projetos aí, como é que está sendo desenvolvido e assim, os impactos, né, que eles causam aí, que eles geram para a sociedade. Então, inclusive, só finalizando aí o projeto da nota Sim. fiscal avulsa, realmente, quando a gente faz um projeto, a gente sempre fica preocupado em relação ao ruído, né? Os impactos. Aí nas reuniões a gente percebeu que por mais que tenha sido um controle de acesso, mas o impacto, o ruído na sociedade não foi tão grande, né? As reclamações, realmente os benefícios foram superiores. Então, Perfeito. finalizado o projeto da Sim. nota fiscal, nós demos início a um novo projeto, Certo. que ele é voltado para mitigar a desatualização cadastral. Isso aqui começou dentro do meu setor da cobrança. Eu e a outra colega, a Solange, nós percebemos uma deficiência, digamos assim, Sim. na parte do cadastro de ICMS. Porque lá no nosso setor, nós temos cobranças, avisos de débito pelo DTE. O DTE é o Domicílio Tributário Eletrônico, que as empresas elas possuem uma caixa de entrada, como Sim, se fosse um e-mail, né? que eles recebem avisos. Então, no meu setor, nós enviamos avisos de débito. E também, mensalmente, nós mandamos cestas de cobrança para as agências que tem no estado e eles realizam ligações. Não para todas as empresas, mas para empresas específicas com valores um pouco mais expressivos para fazer uma cobrança mais individualizada. Mas o que a gente estava percebendo? A gente mandava essas cestas e as agências não conseguiam realizar, porque os telefones eram telefones fixos, antigos, e normalmente eram inexistentes. Então, a gente percebeu que era uma necessidade, porque a cobrança, quando ela é feita individualizada, ela tem um retorno de arrecadação. Sim. Quando você consegue contactar uma empresa e falar de um débito que está pendente, uma pendência, existe um aumento de arrecadação. Então, com base nisso, eu e a Solange, né, nós levamos para a comissão essa temática e eles concordaram da gente começar os estudos sobre esse novo projeto. E qual é a ideia? Sim. É implantar no domicílio tributário eletrônico, né, no Cefaz-Net, uma ferramenta de atualização cadastral periódica. Porque assim, no Código Tributário Estadual, no artigo 65, o contribuinte ele é obrigado a comunicar quando ele faz alguma alteração de dado. E ainda existe uma multa. No artigo 80, existe a multa de R$ 750 se o contribuinte deixa de comunicar ao fisco qualquer alteração. Só que, na prática, essa multa não é possível ela ser aplicada porque não tem como provar o fato gerador. Hoje, a sociedade mudou muito, né? Então, Sim. os dados cadastrais não ficam. Antigamente, a pessoa tinha um número fixo, ela ficava a vida toda com aquele número, né? Sim. Tinha a lista telefônica também, né? Que você identificava lá. Você ia lá e procurava e conseguia achar a pessoa, mesmo que ela ficasse 20 anos com aquele telefone. Sim. Só que nos últimos anos isso mudou muito. As pessoas toda hora mudam de celular. Não tem mais número fixo, quase ninguém tem. Verdade. Poucas pessoas têm, né? Então, com base nisso, a gente pensou nisso, na importância de ter um banco de dados cadastral atualizado periodicamente, né? Então, como é que a gente pensou essa ferramenta? Inclusive, mais uma vez, o pessoal da tecnologia tem tido um papel fundamental de nos ajudar a ver como seria essa ferramenta. Sim. Então, depois de muitas reuniões com a tecnologia, também com o pessoal da tributação, nós chegamos à conclusão que a melhor ferramenta seria parecido como um pop-up, né? A pessoa que entrasse no Cefaz-Net, as empresas elas sempre estão entrando lá porque é um autoatendimento. Elas conseguem ver os débitos, elas conseguem tirar os boletos. E por lá, quando ela entrasse, haveria esse pop-up como se fosse uma página que se sobrepõe. E lá ele seria informado que ele tem 30 dias para confirmar ou atualizar os dados de telefone e de e-mail. Inicialmente, o nosso projeto está focado nesses dois dados, de telefone e de e-mail, porque são os que mais são alterados, né? Sim. Por exemplo, as empresas elas mudam de contador, e aí é muito difícil encontrar tanto o contador às vezes, como também o próprio sócio da empresa. Então, nosso objetivo é poder contactar diretamente o contribuinte. E isso não voltado só para a cobrança, né? Porque pode parecer que a gente está só atrás de cobrar eles, né? Não, o objetivo também é de beneficiar o contribuinte, como, por exemplo, nós temos benefícios fiscais, descontos de multa, e que essa seria uma oportunidade de informar o contribuinte. Sim. Olha, você tem esse débito, mas você vai poder pagar com redução de multa e juros.
E às vezes acontece do contribuinte não saber. Não sabe, porque às vezes saem esses informes em noticiário, mas acaba não alcançando o público realmente interessado, né? Inclusive, por exemplo, acontece de alguns benefícios eles serem prorrogados, a pessoa não sabe. Sim. E aí o objetivo de ter essa base cadastral atualizada é da gente também ter um contato direto com o contribuinte, porque o nosso objetivo não é só cobrar, mas também de ajudar o contribuinte a ele conseguir, né? Resolver o problema, os problemas que ele tem, exatamente. Sim, perfeito. E uma coisa interessante é que, por exemplo... Aí eu te pergunto, qual é a periodicidade dessa atualização? Assim, qual é o tempo que vocês pretendem estar deixando esse contribuinte, por exemplo, tem 30 dias para atualizar, mas a partir de quanto tempo? 6 meses, 1 ano? Qual é a periodicidade que vocês pretendem fazer essa atualização cadastral? Inicialmente, a gente está conversando com a tecnologia, porque como a base, como um todo, ela está um pouco bem desatualizada, Sim. A gente vai ter que fazer um piloto com algumas empresas que já realmente estão há muito tempo sem telefone, e inicialmente começar com elas, e aos poucos ir pegando toda a nossa base de dados. Mas depois que todos estiverem atualizados, eu acho que, conversando depois com a tecnologia, ficaria com 1 ano, né? A gente tinha pensado inicialmente. 1 ano, a cada ano, vai ser mandado esse pop-up, e as empresas vão confirmar seus dados, vão ou atualizar, né? Sim. Porque acontece também assim, só quando você tem uma página dessa, você só fechar, né? Sim. Mas também a gente está estudando a possibilidade de ter a obrigação de confirmar. Sim. Confirmar aqueles dados. O seu dado continua esse. Porque a nossa ideia é criar uma cultura de atualização dos dados. Porque se você percebe no setor privado, você chega em qualquer empresa, a primeira coisa que eles perguntam, o seu número ainda é esse? Você ainda está com esse e-mail aqui? E é uma coisa que a gente quer muito que a Cefaz tenha, porque hoje em dia, a nossa sociedade, os dados são importantíssimos. Sim, manter o elo, né, direto com o contribuinte, né, até para não só a cobrança, como tu falou, mas em relação aos benefícios, né, o que está sendo feito, a Secretaria está disponibilizando como um benefício para o contribuinte. Tem uma coisa, inclusive, eu acabei de lembrar aqui, que às vezes a gente fica muito, muito triste, porque como não tem esse contato direto de telefone, de e-mail, nós temos o domicílio tributário, você consegue mandar os avisos. Mas acontece que como não é uma coisa que está no celular, mesmo da empresa, às vezes, por exemplo, um contribuinte, ele pensa que pagou, ficou um resíduo que ele não percebeu, e ele perde um parcelamento que estava com benefício. E aí, por falta desse contato direto, acaba que ele perde. Então, é do interesse do contribuinte que ele mantenha o dado cadastral dele atualizado. Não só pensando assim, não quero receber cobrança, mas ele também deixa de receber esses benefícios, esses avisos, de, por exemplo, qualquer coisa que acontecer na conta corrente, isso a gente tem o controle de saber se ele pagou totalmente, se aquele parcelamento vai ser cancelado, e ele pode ser avisado, inclusive, né, para evitar esses danos. E esse projeto, ele já está sendo colocado em prática? Como é que está sendo? Qual é a etapa dele? Inclusive, hoje a gente tem reunião, né? A gente tem reunião à tarde com a tributação, porque uma das coisas que a gente está tentando é melhorar o texto da lei. Porque já existe uma multa, né? Mas só que essa multa, ela não está especificada, porque ela foi feita um tempo atrás, né? E como a sociedade mudou muito, a lei precisa acompanhar, né? E aí a gente vai ter essa reunião com a tributação para ver como nós podemos melhorar o texto da lei para que seja possível essa multa ser realmente aplicada, né? E o objetivo mesmo é que o contribuinte é educativo, porque o objetivo não é arrecadar com multa, mas que o contribuinte entenda a importância de manter aquele dado cadastral atualizado, né? Então, a gente está nessa parte, a gente está finalizando, porque antes da gente colocar em prática, né, começar a tecnologia realmente começar a mexer nos sistemas, a gente precisa estar respaldado juridicamente, e nós também fazemos toda uma análise da possibilidade de se isso realmente vai impactar demais, ou se vai burocratizar, a gente também pensa muito nisso, né? Mas a gente já está finalizando aí, né? Para começar realmente colocar em prática e no ano que vem já ter essa atualização. A gente está chamando de mini recadastramento, né? Sim. Um mini recadastramento que possibilite pelo menos o telefone e o e-mail estarem atualizados. Seria interessante também se a própria comunicação da Cefaz fizesse campanhas também de conscientização, né, levando, junto com a comissão de vocês, né, e a comissão mesmo de comunicação também que vocês têm, levando essa informação no site, fazendo chamadas, talvez tentando mesmo a própria imprensa para cobrir, entendeu? Uma reunião de vocês que pudesse falar e alertar um pouco a população em relação a isso.
Inclusive, está no nosso cronograma, né? A nosso divulgação, cronograma. a campanha, esse trabalho com a sociedade. Certo, porque é Para criar essa interessantíssimo. cultura da Isso, a ideia é essa da mesmo. atualização. E em todos os projetos das comissões tem isso. A gente começa nessa parte de desenvolvimento interno, mas sempre tem, por exemplo, na nota fiscal avulsa, foi feito um manual mesmo para o contribuinte, porque a gente sabia que ele já estava acostumado a não ter aquele controle de acesso. Mas aí com o manual ele explica, caso você não conseguiu aqui emitir sua nota, aqui se você não tiver a senha, busque esse manual está e-mail. todo na internet, né? Tá. Né? O atendimento ele tem vários manuais que explicam bem como funcionam os sistemas. E não vai ser diferente no caso da atualização cadastral. Vai ter o manual e também essa conscientização das empresas, dos contribuintes, porque também tem um detalhe. Nós estamos começando esse projeto, mas o objetivo é que isso vá subsidiar outros projetos futuros, como, por exemplo, com a cobrança administrativa de IPVA e TCD. Atualmente, a cobrança administrativa nós fazemos do ICMS. Mas no futuro, o contribuinte vai poder receber uma mensagem de texto, talvez, Sim. dizendo, olha, você tem um benefício de IPVA, que inclusive está em vigor até dia 27 de dezembro. Sim. E que, às vezes, a pessoa não tem conhecimento. Então, Sim. vai beneficiar também os contribuintes, não necessariamente CNPJ. Isso, e receber essa mensagem de texto avisando, você tem um benefício até tal data, foi prorrogado, né? Sim. Então, vai beneficiar a sociedade como um todo, não só quem tem empresa, né? Perfeito. Tem mais alguma coisa que a gente não abordou que vocês queiram ressaltar, que acham interessante em relação a esses projetos, realizado pela comissão? E de que forma que a própria comissão mesmo ela pretende começar 2024? Tem alguma coisa de novidade que vocês queiram trabalhar ou desenvolver, chamar mesmo talvez os servidores para participar também um pouco mais, contribuir com ideias para vocês dentro da comissão, vocês que estão à frente? Como é que vocês... Assim, para 2024 a gente está bem focado agora no sucesso desse projeto do cadastro, né? E melhorar cada vez mais a integração. Né, que é a integração de todas as áreas da Cefaz. A secretaria ela funciona como uma engrenagem. Então, esse projeto do cadastro, por exemplo, vai impactar em todas as áreas, em todos os setores. Por exemplo, fiscalização. Ele precisa entrar em contato com algum contribuinte e aí o cadastro está desatualizado. Ele pode solicitar essa notificação de atualização e o contribuinte vai atualizar o seu cadastro e vai melhorar esse contato. Né? Processos, a unidade central de processos precisa também entrar bastante em contato com o contribuinte. Então, assim, vai impactar, eu acredito que em todos os setores, em todas as áreas da Cefaz. E é um impacto grande, porque informação, comunicação e dados hoje é um dos principais ativos, não só da empresa, como do serviço público. Então, esse é o nosso foco para agora, para o início de 2024. Perfeito. E tu, Raiane, quer falar alguma coisa ainda? Não, eu queria só acrescentar, que eu acabei esquecendo de falar, que o setor de cadastro, eles são voltados também para fazer a atualização. Já existe, para não ficar parecendo que não existe a atualização, existe. Sim. É feita pelo Redsim, né, que é o portal Empresa Fácil. A comissão, ela entrou só na parte assim... existe já a atualização, só que não existe nada que direcione o contribuinte a cumprir essa obrigação. Sim. Então, o objetivo desse projeto é uma ferramenta que realmente é educativa, assim como a nota fiscal avulsa, ajude o contribuinte a manter o dado dele atualizado, porque ele já pode fazer isso hoje. Sim, se ele quiser entrar lá no portal já Empresa Fácil, ele atualiza. Só que pela correria do dia a dia... Não tem nada que faça a pessoa, não. E o brasileiro vai deixando para depois, na última hora. Ele pode atualizar, sim. Ele deve atualizar, já está na legislação, só que aí a gente muda, o telefone muda e acaba não fazendo. Então, esse projeto é o incentivo. Assim, está aqui, clique aqui. Sim. Né? Então, assim, de forma rápida, prática, o mais rápido e prático possível. O vermelho acendendo, estou aqui, né? E, assim, o que é mais importante é validar. A validação do telefone e a validação do e-mail via código de verificação. Então, ali vai dar segurança, não só para a secretaria, como para o contribuinte. Sim, também. Isso. Ter certeza que as informações que são enviadas são realmente para o contribuinte, né? Sim. E também uma coisa que a gente vai desenvolver é que, às vezes, as mensagens, as notificações chegam para o contador. Mas o que acontece é que algumas empresas deixam muito na mão do contador. Deixam a senha e o contador, às vezes acontece de o contrato acabar, não está com o mesmo contador, e o contribuinte ficar sem informação nenhuma.
Então, nosso objetivo, que a gente vai trabalhar com a tecnologia, é que as mensagens cheguem para os sócios. Porque pode ser assim, o contador recebe a mensagem, mas o contrato dele acabou, ele não vai trabalhar naquela parte. Mas se o sócio ele receber, tem um débito referente a tal mês, ele com certeza vai procurar. Não, tem alguma coisa estranha, né? Porque muitos contribuintes, a gente percebe lá na Cefaz, eles não têm acesso ao Cefaz Net. Eles recebem a senha e tal, e entregam para o contador, mas eles mesmos não entram. Então, isso aqui também vai favorecer para o dono de empresa ele ter mais controle das finanças. Até mesmo uma conscientização, tipo assim, não deixe na mão do seu contador, né? Tudo na mão do seu contador, compartilhe. Acompanhe o trabalho. Faça o seu papel. Exatamente. Bom, meninas, tem mais alguma coisa que vocês queiram ressaltar no final? Acho que Queria dar a palavra para vocês. É isso, né? Sim. Então, gente, hoje a gente encerra mais uma participação aqui das agências da Receita Estadual, a Flávia Viana, né, que é da Agência Central, e a Rayane Berbari, que é do setor de cobrança. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos, levando a população aí em relação a um dos papéis aí da Cefaz, né, Maranhão. Obrigado. Obrigada. O podcast A Gente Faz, mais um canal de comunicação do Sintaf MA, fica por aqui.